queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Cristão. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. Então pega a tua Bíblia, chama a tua família e vamos juntos aprender mais das Sagradas Escrituras, ok? Mas antes, se inscreve aí em nosso canal, dá o teu like, ativa o sininho das notificações e vamos juntos chegar aos 500 inscritos aqui no canal Universo Cristão. Eu conto com a sua ajuda em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26. A palavra de Deus diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Glória a Deus. A palavra cristão está sendo banalizada em nossos dias. Hoje qualquer pessoa pode se declarar cristã sem a necessidade de uma mudança de vida. Então nós vemos pessoas nas drogas, dizendo que são cristãs. Nós vemos pessoas na prostituição, adultério, fornicação, que estão dizendo que são cristãs. Até mesmo políticos corruptos de esquerda que usa o cristianismo como pano de fundo para buscar intensamente o poder. Pessoas comunistas, ateus, céticos, satanistas, se denominam cristãos na tentativa de convencer os eleitores a votarem neles, pelo fato do Brasil ser um país cristão, um país conservador. Então se disfarçam de cristãos para atingir os seus objetivos. Mas o que é que a palavra de Deus nos fala acerca de sermos um cristão verdadeiro, genuíno, puro e santo? Nós encontramos na Bíblia 3 passagens que falam dos cristãos, ou pelo menos que fala da palavra cristão. Um dos textos é esse que nós acabamos de ler, Atos capítulo 11, versículo 26. E nós vemos aqui que a realidade bíblica
ela está caminhando na contramão do que as pessoas estão falando que é ser um cristão. E a Bíblia, ela nos mostra claramente o que é realmente ser um cristão. Primeira coisa, nos lábios de um cristão não pode andar a mentira. Então, por exemplo, na primeira epístola do apóstolo João, 1 João capítulo 2, versículos 4 e 5, a palavra de Deus diz assim, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Aperfeiçoado, e nisto, glória a Deus, conhecemos que estamos nele. Olha só. Aqui mostra claramente que é necessário que haja uma mudança radical na vida da pessoa que se tornou cristão. E o texto está falando claramente que aquele que diz que ama ele e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Ou seja, é necessário que haja uma transformação na vida da pessoa, que ela seja transformada pelo poder de Deus. Ela tem que deixar que o Espírito Santo possa lhe conduzir no caminho, lhe guiar no caminho. Então, se alguém fala que é cristão, mas continua mentindo, continua chamando palavrões, continua usando drogas, se prostituindo, políticos corruptos que dizem que são cristãos, mas são a favor de legalização de aborto, legalização de drogas, que são a favor de todo tipo de mazela social que vai contra a palavra de Deus, que Deus condena, não são cristãos coisa nenhuma. Estão mentindo. São ímpios, camuflados e disfarçados de cristãos. Então nós precisamos ter o discernimento vindo da parte de Deus, para que nós possamos discernir essas coisas. Uma coisa, quando ela vem do diabo, ela vem na contramão da vontade de Deus. Os discípulos, se você observar no texto que nós lemos, de Atos 11 e 26, eles não se denominaram cristãos. Foram as pessoas que olharam para eles e começaram a perceber que eles eram diferentes das outras pessoas, que eles eram parecidos demais com Jesus. Então, ser cristão é você ser parecido com o Senhor Jesus. Se eu digo que sou cristão e as minhas obras andam na contramão da palavra de Deus, eu não me pareço nada com Jesus, é mentiroso, não é cristão coisa nenhuma. Os irmãos primitivos, eles foram chamados cristãos pelas pessoas, porque elas começaram a observar suas vidas e começaram a perceber que
que as ações daqueles irmãos eram diferentes, a conduta deles era diferente, o modelo de vida que eles levavam eram diferente. E aí as pessoas começaram a associar eles a o Cristo ressurreto. E começaram a falar, eles são cristãos, porque eles são parecidos com o Cristo. São idênticos ao Jesus que foi crucificado. Ou seja, são seguidores de Cristo, são cristãos. Foram as pessoas daquelas cidades que os chamaram de cristãos. Os discípulos chegaram em Antioquia e ali passaram um ano evangelizando. Já havia uma igreja aberta naquele lugar, e foi lá em Antioquia que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. E a Bíblia nos mostra claramente por que eles eram chamados de cristãos. Não só por causa do modelo de vida que eles viviam, mas por causa dos ensinamentos que eles ensinavam. Por exemplo, Carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, olha só o que é que a palavra de Deus diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos aqui uma forte característica de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão não é guiado pela carne. Ele é guiado, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a pessoa que se denomina cristão, mas anda na carne, está mentindo e não é cristão. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é guiado pela carne, não é conduzido pela carne, é pelo Espírito de Deus. É por isso que na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 17, a palavra de Deus diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha só, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, tudo aquilo que você praticava na sua ignorância, antes de você conhecer a Deus, passaram, ficou para trás. Olha só. Houve uma mudança de vida, uma transformação de caráter. Você não lembra mais das coisas velhas do passado, com saudade daquilo que você praticava. Você lembra como algo podre
nojento que você praticou na sua ignorância. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo, é vida nova, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Houve uma mudança radical na vida da pessoa. Ela abandonou todas aquelas práticas velhas mundanas. Ela sepultou o velho homem e agora é uma nova criatura. Isso é ser um cristão. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Olha só. Paulo está falando, eu estou crucificado com Cristo. Eu morri para o mundo. Eu não vivo mais para satisfazer as minhas concupiscências carnais. Eu não sou mais guiado pela a minha carne. Agora eu sou guiado por Jesus, o Filho de Deus, que se entregou a si mesmo por mim, por amor de mim. Jesus, quando ele estava morrendo naquela cruz, ele estava nos comprando. A nossa redenção, a nossa liberdade, a nossa salvação custou o sangue precioso do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então nós não podemos mais viver da mesma maneira que nós vivíamos antes de nós conhecermos essa tão grande salvação que foi conquistada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso explica porque que muitos irmãos da igreja primitiva foram assassinados por pagãos. Eles morriam, mas não negavam sua fé em Jesus. Eles estavam dispostos a morrer por amor da palavra de Deus, por amor do nome de Jesus. E muitos deles foram martirizados. Teve irmãos que foi crucificado em cruz. Teve irmãos que tiveram suas cabeças arrancadas, mas eles não negaram a fé. A carne para eles era de pouco proveito. O que realmente interessava era andar na presença de Deus. Glória a Jesus. Uma outra forte característica de um cristão é o fato dele ser um evangelizador, um cumpridor do ID de Jesus. Eles pregavam em qualquer lugar, independente de onde eles estivessem. Prendiam muitas vezes os discípulos e lá na cadeia eles começavam a pregar para os presos.
evangelizar os presos. Até a guarda romana foi evangelizada por Paulo. E nós vemos que até mesmo quando Paulo estava sendo interrogado, Paulo usou do Evangelho para pregar a palavra de Deus. Isso está no livro de Atos, capítulo 26, versículos do 27 ao 29. Ele diz assim, ó. Glória a Deus. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo, provera a Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Então isso aqui foi quando Paulo estava sendo interrogado pelo rei Agripa. Paulo aproveitou o momento para começar a evangelizar o rei. Por pouco ele não se torna cristão. Veja que essa palavra cristão ela é muito forte. É como se você carregasse consigo um distintivo, porque você está ali carregando a marca de Cristo na sua vida. Você está carregando consigo o nome de Jesus Cristo. Então é algo muito forte, muito sério. Nós precisamos aprendermos a sermos cristãos de verdade. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser uma pessoa impecável. Você nunca mais vai pecar. Seria bom se nós não pecássemos. Mas eu estou tentando lhe dizer que nós precisamos nos esforçar para não pecarmos. E se por acaso pecarmos, nós precisamos nos voltar para Deus novamente, confessar a Deus os nossos pecados, abandonar as práticas e continuar servindo a Deus. A palavra de Deus nos ensina, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16, o apóstolo Pedro diz assim, ó. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Olha só, a primeira coisa que nós vamos entender aqui. Nós não podemos padecer como homicidas, ladrões ou qualquer outro tipo, malfeitor, qualquer outro tipo de coisas erradas que nós praticamos e achar que nós estamos sendo perseguidos por amor de Cristo. Eu conheço muita gente
que praticam muitas coisas erradas e depois vem dizer que está sendo perseguido. E isso não é perseguição. Isso é consequência de coisas erradas que a pessoa praticou. Então, Pedro está aqui nos alertando. Olha, não pense que se vocês padecerem por causa dessas coisas, vocês estão agradando a Deus, porque não estão. Não estão. Agora, olha o que é que ele diz no versículo 17. Aliás, versículo 16. Mas se padecem como cristão, não se envergonhem. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Olha só. Primeiro ele diz, olha, que nenhum de vocês padeça por coisas que vocês praticaram de errado, como matar, roubar, se meter em coisas alheias que não é da sua conta. Mas se vocês padecerem como cristão, ou seja, de forma injusta, você não fez nada de errado, não praticou nada de errado, mas mesmo assim você está padecendo. Então, quando o crente padece dessa maneira, Deus é glorificado através da sua vida. O cristianismo do primeiro século, os primeiros 3 séculos, sofreu 10 ferrenhas perseguições. Mas nenhum cristão que foi martirizado levantou um dedo contra ninguém. Eles eram presos, torturados e mortos injustamente. Então eles padeciam pela fé em Deus e na sua palavra. Então, nós precisamos sermos cristãos verdadeiros. Se você está sofrendo por algo que você fez de errado, você não está padecendo por amor a Cristo. Você está padecendo porque você está recebendo a recompensa daquilo que você fez de errado. Agora, se nós formos perseguidos, humilhados, provados, por amor de Deus e da sua palavra, aí sim Deus é glorificado através da sua vida. Que nós possamos padecer como verdadeiros cristãos. Amém? Glória a Deus.